Oi, gente, bom dia. Sejam bem-vindos aqui no canal @poracor.com. Eu sou a Marta, tudo bom? Eu venho aqui para contar os meus sonhos. São sonhos estranhos, diferentes, que eu nunca pensei na vida. Eu nunca pensei na vida que eu ia um dia falar sobre eles. Mas desde que eu sonhei, eu tinha certeza que não eram sonhos normais. Eu vou contar para vocês aqui. São vários sonhos, mas eu vou tentar contar alguns que ficaram realmente na minha mente. Eu sonhei há uns anos atrás, assim, mais uns 20 anos atrás, tá? Bastante tempo. Então vamos entender que 20 anos atrás era 2006, né? Então, naquela época não se tinha muita tecnologia. Mal e porcamente tinha o Wiki, o UOL, Terra, né? Não tinha muita tecnologia. E eu sonhei. Eu tava indo pra igreja, eu era nova convertida. E já tinha me batizado, tudo. Aí eu sonhei que eu tava no meu prédio e que quando eu olhava pra fora, tava tudo vazio. Era um vazio muito grande. Nos apartamentos tinha pessoas, tava todo mundo dentro de casa. Na rua não tinha ninguém, não tinha nem barulho de carro, nada. Tava tudo silencioso, muito silencioso. E eu estava nesse sonho como segunda pessoa. Eu não estava como primeira pessoa, eu estava como segunda. Então eu andava no apartamento como se não fosse meu, parecendo meu, mas não era meu. E tinha nesse apartamento um senhor já, os seus 60 e poucos anos. Já tava com, assim, que hoje em dia os homens, mulheres com 60 e poucos anos já estão senhorzinho, né? Mas esse era. E ele tava bem quietinho aqui dentro, sem poder fazer barulho. Aí eu consegui entender no sonho, conforme eu andava, que existia um toque de recolher. E eu fiquei parada olhando aquilo. Ou seja, as pessoas, quando dava um determinado horário, não podiam estar com suas luzes acesas, nem vendo TV, não podia estar fazendo suas coisas corriqueiras. E não era tão tarde, não parecia ser assim madrugada no sonho. Porque aquilo era uma imposição mesmo, tinha que estar deitado, tinha que estar parado, sem fazer nada. Aí, esse senhor sentou numa mesa, e é interessante que a mesa ficava aqui, ó, como se aqui fosse a sala dele. E aqui na frente uma janela, mas era esse apartamento. Porque eu vi aquela rede ali, né? E aí ele fechou a cortina, que era fininha, clarinha. E não podia ser cortina diferente. Tudo que tava ali dentro, tudo que tava ali dentro tinha que ser daquele jeito. Não podia ser outra mesa, não podia ser outra cortina, não podia ser outra cama, não podia ter assim nada de diferente do outro apartamento. Tinha que ser daquela forma. Aí esse homem sentou nessa mesa, colocou um toquinho de vela em cima da mesa e ele pegou a Bíblia. Quando ele abriu, ela não estava escrita com palavras iguais à nossa.
ela estava escrita de outra forma. Era uma forma, uma energia muito forte que eu senti. Era letras diferentes, não era uma Bíblia comum, igual a nossa, não. Era uma coisa mais forte, que ligava ao nosso Criador, ao nosso Pai, a Deus. Ligava a Ele. Aquelas palavras, sim, realmente ligava a Ele. Não era uma Bíblia igual a nossa, mas aquela Bíblia era verdadeira. Ela era real e forte, que quando você lia, você se ligava direto ao Pai. Aí esse senhor, ele... Ai, não sei se eu olho aqui ou só olho aqui. É que ficar olhando assim dói meu pescoço. Assim é melhor. Esse senhor começou a ler com a velhinha e de repente apareceu um grupo de pessoas, mas apareceu, esse grupo estava na rua como se eles estivessem fazendo uma vigília. E era um grupo de pessoas semelhante à postura de ciganos. A postura, não eram ciganos, era a postura, uma forma, como se não tivesse casa, como se não tivesse, não fizesse parte daquela cultura, assim, dessa forma. E eles pararam em frente ao prédio e olhavam para cima, que era pro apartamento dele, dele, que no sonho ele que tava como segunda pessoa. Aí eu fiquei olhando aquilo e fiquei assustada, porque aquelas pessoas estavam representando um certo perigo para ele, como se ele estivesse fazendo alguma coisa de muito errado, mas muito errado. De repente, na janela apareceu, vou falar para vocês como eu vi naquela época, certo? Não vou falar o que seria hoje, mas eu acredito que vocês vão saber o que é. Naquela época, em 2006, não existia isso. Agora existe aos montes. Naquela época, o que eu vi na janela? Eu vi um aparelho arredondado, como, sabe aquelas mangueirinhas de chuveiro, de metal, de bidê, que ela estica, mas é metal? Então, ela é semelhante àquilo ali, redondo. Tinha uma câmera arredondada, assim, uma parte de televisão, parecia uma televisão. E tinha um olho, bem no meio daquele negócio arredondado. Tinha um olho. E aquilo parecia umas hélices de helicóptero. E aquilo flutuava. E ficou flutuando assim. E olha, gente, é que eu não sou ansiosa. Eu tenho TDAH, então eu vou arrancando. Aí, senão eu como a unha. Aí, eu lembro que aquela máquina que ficou parada na janela deu um recado para aquele senhor. Ela falou algo para ele. Ela disse a ele: você sabe que não pode fazer isso. Você sabe que não pode ler. Isso não era para estar nessa casa. Por favor, saia e leve com você. Saia para fora e traga com você. Eu olhei assim, eu falei, ele não vai poder ler. Aí na minha cabeça era a Bíblia. Eu olhei na minha cabeça, ele não vai poder ler a Bíblia? Por quê? O que é isso aí que tá vigiando as pessoas? Por que as pessoas não podem ficar com a luz acesa? Por que as pessoas têm que ter tudo igual nas casas?
que está acontecendo? E aquele grupo de pessoas que estavam lá embaixo já estavam lá porque, na verdade, eles já sabiam. Não foi o grupo de pessoas que descobriu que ele estava lendo. Não foi. Eles sabiam que ele estava lendo aquela Bíblia, que eu vou chamar de Bíblia, mas não parecia uma Bíblia. Era mais forte. A energia dela era bem mais forte do que uma Bíblia, porque ela estava falando direto com Deus. Era direto, como se fosse assim um telefone. E aí, aquele senhor levantou e foi na direção da porta. A sala ficou só com a vela, a mesa, e ele não levou a Bíblia. Ele não levou, ficou lá. E aí, a hora que ele desceu as escadas, porque aqui tem escada, não tem elevador. Aqui eu moro no último andar, né? São 7 andares, 6 andares, na verdade. A gente conta 7, mas é 6. Eu moro no 6º andar. E não tem escada. Não tem elevador. Aí, eu lembro que ele desceu. Eu vi as escadas que ele ia descer. Eu via as escadas. E acho que a pior parte é essa. Ele não levou o livro. Ficou na sala da minha casa. E ele, eu não sei se eu não vou poder falar o que aconteceu com ele, o que ia acontecer com ele, porque ele infringiu aquela regra. Na verdade, não era uma regra, era uma lei. A regra era não colocar cortinas escuras, a regra era não ter televisão, não ter nenhum aparelho dentro da casa eletrônico. A regra era não ter nada, mas algo já tinha visto o que ele estava fazendo. Antes daquele mecanismo chegar, aquele aparelho que estava flutuando chegar, e antes daquele povo parar lá na porta. Eles já sabiam o que ele estava fazendo, gente. Já sabiam. E aí já veio, aquele aparelho já veio com a ordem que era para ser feita, né? Já veio com as ordens. Já estava determinado o que ia acontecer. Pegue o que você está lendo e desce. Traga junto isso com você. E o pessoal que estava lá na porta já estava num grupinho. Acho que eram uns 5, mais ou menos. Umas roupas muito estranhas. E eles não faziam parte da mesma cultura que a gente. Eu até entendi, falei, nossa, isso é cigano, mas não era. Era uma forma diferente de ser, entendeu? Uma forma diferente. E aí, eles iam cumprir na vida desse homem o que aconteceria se ele descumprisse com a lei. Ele não voltaria a respirar mais. Ele não voltaria. Na época, eu não senti o que eu tô sentindo agora. Porque eu não tinha consciência do que é. Eu não sabia. Pra mim era só um sonho maluco. Não era um sonho maluco. Não é, deixa eu tirar esse trem aqui. Não era um sonho maluco. Hoje eu tenho consciência do que é. Eu não sei como que nós vamos ficar. Porque as coisas estão mudando muito. E
a coisa tá indo para esse lado. As pessoas que têm TDAH, elas têm uma sensibilidade maior. E a gente consegue sentir muita coisa e ver muita coisa. Então, infelizmente, enquanto todos festejam, a gente não tá vendo isso. A gente tá vendo lá na frente e as coisas não vão ser festa. Agora, eu não sei se vocês sabem, se vocês estão tendo conhecimento do 6G. Por isso que eu queria contar esse sonho pra vocês. Que a cereja do bolo é essa, o 6G. Eu queria que vocês olhassem e fossem pesquisar o que é o 6G. Como que o 6G vai entrar por essas paredes sem que você veja. Aí, gente, vem aquela bendita pergunta que não quer calar. Vocês já sonharam coisas assim? Vocês já tiveram sonhos dessa forma? Se vocês tiverem, comenta aí. Coloca aí pra mim, pra gente ver, para as pessoas verem. As pessoas querem saber, às vezes tem gente que tem vergonha de comentar. Então, se um começar, o outro cria força, cria coragem, comenta também, talvez até possa descobrir coisas que estão encobertas e ajudar muita gente. Quem gostou desse... E se você gostou, né, desse áudio aqui, desse vídeo, dessa história, que não é uma história, é um sonho. Deixando claro que eu não tenho experiência em gravar em YouTube, essa aqui é o meu segundo vídeo, não tenho. Tô sendo muito sincera com vocês, não tenho um roteiro, não tenho... Eu não tenho nada, gente, eu tô falando aquilo que me veio na mente e no coração. Se vocês gostaram, curte, vai me ajudar muito, gente. Vai me ajudar pra caramba. Curte, compartilhe. E toca no sininho aí pra gente conseguir fazer mais vídeos como esse. Porque eu tenho muitos outros sonhos. E vocês sabem, né? A gente precisa ter um engajamento das pessoas para que o YouTube leve adiante. Eu tenho uma meta, sabe, gente? Eu tenho uma meta. Que eu, agora com esse problema de saúde que eu tô, eu não vou conseguir trabalhar fora tão cedo. Acho que nunca mais, né? Agora eu vou começar o tratamento desse probleminha que saiu na cabeça, na coluna. E eu vou precisar muito da ajuda de vocês aqui, compartilhando, curtindo, tocando no sininho, se inscrevendo no canal, para que eu consiga engajar isso aqui e falar mais sobre sonhos, sabe? Sobre essas coisas que acontecem, porque eu sei que eu não sou a única. Gente, eu descobri desses tempos de lá pra cá que eu não sou a única pessoa. Existem pessoas que têm sonhos também da mesma forma, com esses avisos. E cada aviso vai chegando para cada pessoa conforme o entendimento de cada pessoa. Porque eles vêm conforme cada pessoa vai conseguir interpretar. Tem gente que fala, mas eu nunca sonho nada. Não é que você nunca sonha nada, é que de repente você vai ver e não vai ser através do sonho.
Pode ser intuição, pode ser de outras formas, entendeu? Ou não é para você ver, mas é para você crer, sabe? E eu acho que isso é uma forma de que quem crê e já viu, ele se torna o quê? Uma confirmação. Se torna, e se isso acontece, de se tornar uma confirmação, então é uma forma de proteger, né? Se proteger. Eu, se fosse vocês, se bateu com o que vocês são, se tá batendo com o que vocês veem, se protejam. Por que eu tô falando isso? Porque, gente, eu estou vendo acontecer igual. Porque não foi só esse sonho que eu tive outros que gritou na minha cara. Ó, vai acontecer isso aqui, falou literalmente. E aí, para eu contar isso para vocês, eu preciso mesmo que vocês se inscrevam no canal, que vocês curtam, compartilhem e façam esses comentários para que o meu canal comece a andar, para que meu canal comece a trabalhar. Ele trabalhando, você vai ter muitas informações que talvez vocês não tinham e que vai ser assim, dessa forma. Deixa eu colocar aqui. Vocês não têm noção do frio que tá essa água. Gente, se vocês tivessem noção. Minha mão, dá pra ver? Tá vermelha. Aqui eu rejuvenesci, porque esticou tudo, olha. Mãozinha de 15 anos. Porque o gelo, né, estica, né, a pele. E é isso aí, gente. É dessa forma. Hoje, quando eu conto sobre esses sonhos, eu fico emocionada. Porque antes, eu não tinha noção do que se tratava. Hoje eu tenho. Ah, Marta, mas será que não é porque você ia na igreja, então você ouvia falar muitas coisas? Não, gente, não era não. Sabe por que não era? Porque eu vou contar para vocês também sonhos que eu tinha, que tá acontecendo hoje, quando eu ainda era criança. Então, nem tinha esse negócio de igreja, porque eu era uma criança. E eu já sonhava essas coisas. Então, são provas e provas que o nosso Criador colocou na minha vida para entender que o que eu sonho vem dele mesmo. Porque eu era criança, gente. Eu não era adulta. Entendeu? Então, é real mesmo. Não era coisas de igreja, não. Até porque hoje em dia eu nem vou mais na igreja e nem acho. Aí já é uma coisa minha, né? Uma opinião minha das coisas que eu sinto, que eu vejo. É minha opinião. Pelas coisas que eu já sonhei, pelas coisas que eu estou vendo acontecer, pelo quebra-cabeça que está se juntando, que está se formando. Então, eu tô naquela fase de que a igreja não é um lugar tão seguro como pensam. E eu tô naquela fase de tipo, gente, toma cuidado. Não deixe que um ser humano vá falar pra você o que tá certo, o que tá errado. Porque se um ser humano tem a ousadia de chegar num púlpito, que ao invés de falar da palavra, do que o Criador quer, do que o Criador nos alerta, do que está acontecendo,
E a pessoa vai lá falar o que você tem que ser no seu casamento, que você tem que ser próspero, ou que você precisa de cura, ou que você... E ele tem uma vida à parte fora isso, então para mim isso não é palavra, isso não é Deus. Se você vai louvar o Senhor com coisas que fala de si próprio e não fala do Senhor, então para mim não é louvar. Porque louvar a Deus é você glorificar o santo nome dele. E aí você vai lá para fazer aquelas palhaçadas que a gente tá vendo, então é melhor eu ficar na minha casa, quietinha, orando ao Senhor, conversando com Ele, procurando sempre resposta, estudando, olhando, vendo, entendeu? O importante é não ficar parada, procurar por Ele. Sempre. Ele está vendo a gente. Ele sabe de todas as nossas situações. Mas às vezes a gente não sabe como chegar até ele e o que fazer, o que não fazer. Por isso é bom você nem se julgar muito se você tá certo, se você tá errado. Deixa essa parte para ele. Porque ele conhece seu coração e ele sabe como que você tá. Entendeu, gente? Ele sabe como que vocês estão, o que vocês estão fazendo para tentar chegar até ele. Entendeu? Eu só tô achando que o meu nariz está parecendo uma batata, uma bitela. Eu acho que eu vou ter que editar bem esse vídeo, porque a coisa tá feia. Eu tô parecendo uma batata, um botijão. Olha esse nariz, gente. Olha, tá muito grande. Deus me defenda. Então é isso aí, gente. Por hoje é isso aí. Então, vou reforçar. Curte, compartilhe, aperta o sininho, tá bom? E comenta aí se vocês gostaram, tá? Tchau, gente!